Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Diniz, Fluminense 3, Audax 0. Tudo bem, Diniz? Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa volta do Cano a fazer gols. Acho que é importante para todo mundo, não só para ele, mas para o grupo como um todo. E no final a gente pôde observar ali você discutindo um pouco com o torcedor. Não sei se você fica confortável para falar sobre isso, mas se você puder também. Muito obrigado. Não teve nada demais do torcedor. Primeiramente, boa noite, feliz pela vitória. E feliz pelo Cano voltar a marcar, mais do que marcar, ele foi extremamente solidário. Correu assim como correu ano passado e tem tudo para fazer e reeditar uma temporada brilhante. Então é muito importante para a gente que ele tenha conseguido tanto fazer os gols como nos ajudar bastante, como já tinha ajudado na quinta-feira contra o Volta Redonda. E quanto torcedor normal, não foi uma discussão nada, foi uma coisa mais uma... Estava lá cobrando e tal, mas assim foi super de boa. Boa noite, Diniz. Max Pimenta da Web Rádio Sintonia Esportiva. Primeiro, assim como falar, parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. E, Diniz, no início da partida, a gente percebeu que o Fluminense estava quase defendendo, tipo um bloco baixo. Não estava fazendo aquela marcação-pressão que normalmente ela faz. Seria mais ou menos uma alternativa que você está buscando para tentar corrigir essas jogadas que o Fluminense tem sofrido, essas bolas nas costas dos laterais, do zagueiro, de repente, ou Diniz? Não, ao contrário disso. A gente voltou, a gente sempre faz esse tipo de marcação. A gente acaba fazendo essa marcação, quando a gente toma a transição, o time volta para recompactar muito rápido e acaba descendo a linha de marcação. Os erros que a gente teve que a gente tomou o gol do Botafogo e tomamos o gol do Volta Redonda, é uma coisa que hoje a gente também falhou de novo, mas que a gente vai ajustar ao longo desse processo. A gente tem tentado corrigir nos treinamentos, a gente tem melhorado, a gente tem feito muitas coisas boas, a gente marcou alto quase que o jogo todo. A gente não baixou a linha de marcação para ser uma alternativa nesse jogo. Pode ser que em algum momento a gente debaixe para ser uma alternativa, mas a característica principal do jogo, do time, é marcar mais alto e fazer os ajustes necessários para a gente não levar os gols que a gente levou aí recentemente. Diniz, boa noite. Thiago Lima do GE. Parabéns também pela vitória. Duas perguntas, Diniz. Primeiro sobre o Keno ali no ataque, esse ataque, hoje o Keno e o Cano começaram a dar liga, se a gente pode dizer assim, se essa movimentação já está do jeito que você pensa para esse ataque do Fluminense. Eu também queria te perguntar a respeito de voltar 2 jogos atrás, que você infelizmente não falou, né, depois do clássico, só para a gente entender o que houve naquela cobrança de pênalti, por que o Calegari bateu, se foi uma decisão sua de campo. O Eduardo Barros falou que foi uma decisão de campo, mas só para a gente entender o que rolou naquele processo. Obrigado. Em relação ao Keno e o Cano, eles fizeram uma partida boa, mas assim a gente ainda certamente vai melhorar. O Keno está acabando de chegar num time que joga de uma maneira diferente que ele estava habituado. Mas é um jogador que a gente acredita demais no potencial dele. Sempre trouxe problemas quando a gente joga contra. Então jogava contra, então agora está a nosso favor e é muito bom tê-lo aqui. Em relação ao pênalti, foi uma decisão, uma coisa que passou. Foi uma decisão de campo, assim, que não devia ter acontecido, mas já passou. Isso também é uma coisa para a gente falar. Se quiserem perguntar, pode perguntar mais. Infelizmente eu não estava aqui, mas eu respondo isso tranquilamente. A gente tem até a volta da pergunta, com todo respeito, é uma tentativa de polemizar alguma coisa e o trabalho de vocês. Mas não tem muita polêmica. O negócio aconteceu aquilo, foi um erro que foi cometido. Mas não sugere em nenhum momento assim quebra de hierarquia, porque uma coisa que eu não tenho com os caras não é uma coisa de ser uma obediência cega. Os jogadores fazem inúmeras coisas que vocês veem com muita clareza, que os caras são muito obedientes, muito disciplinados. Os caras, a gente tem um entrosamento muito grande, que não é por conta de um erro cometido que isso você pode falar que isso teve uma quebra desse tipo de coisa, foi uma indisciplina. Absolutamente não. Os caras, na hora de tomar uma decisão, e tomaram uma decisão equivocada. E serviu também para corrigir, para saber que a gente tem uma maneira de se comportar, a gente tem os batedores de pênalti que a gente tem que seguir. Então não tem, todo mundo assim tem um arrependimento geral daquilo que aconteceu, mas serviu de aprendizado, que a gente tem que fazer as coisas, a normativa que tinha dentro uma coisa para ser seguida, que no fundo quando a gente tem o pênalti vai ser batido, tem as pessoas para fazer, a mesma que vai fazer, a mesma que vai errar.
quando se bate quem tinha que bater e erra, não ia ter problema, não ia ter celeuma, não ia ter exposição de nada. Mas o mais importante disso é que aquilo serviu para nos juntar mais, para fazer as correções, para saber que a gente tem que estar todo mundo na mesma página, para a gente ser um time forte e competitivo durante a temporada toda. Fernando Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Marcelo Neves, Jornal o Globo. Minha pergunta também segue um pouco na linha do Thiago, também duas em uma. Primeiro que você falasse sobre o Jorge, a gente viu que ele foi titular hoje, que você avaliasse a atuação do Jorge. E também, se você pudesse prosseguir no assunto sobre o que foi conversado no vestiário. No vestiário, principalmente no primeiro treino pós o lance do pênalti do Calegari. Mas nesse assunto de novo, vocês não ficaram contentes com a resposta. Foi conversado um monte de coisa que a gente conversa internamente, a gente não vai falar aqui. Foi uma coisa que tem que ficar para vocês. O que a gente conversou foi uma coisa que melhorou o Fluminense como time. Melhorou nossas relações, melhorou assim a consciência que a gente tem que ter do futebol, da importância que